Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos verificar agora o nosso objeto de conhecimento. Nós temos então aqui, aula número 3, resolução e elaboração de problemas matemáticos envolvendo equações lineares e sistemas lineares, para determinação, por exemplo, do ponto de interseção entre duas retas, posição relativa entre duas circunferências. Detalhamento, equações lineares, ok? Então, dito tudo isto, vamos agora dar início à nossa aula. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula ela vai tratar de equações lineares. Vamos lembrar que uma equação ela tem vários graus. Por exemplo, você já deve ter estudado equações de primeiro grau, equações de segundo grau, tá bom? Mas também, dentre essas equações, nós temos a equação linear. Vamos agora verificar aqui a definição. Então, acompanhando na tela comigo, para que uma equação seja considerada uma equação linear, ela deverá ser escrita da seguinte forma geral. Nós temos A1x1, A2x2, A3x3 e assim sucessivamente. E essa equação ela será igualada a um número B qualquer, tá? Lembrando que esses A's que nós temos aqui, e eu estou destacando aqui em verde, são os coeficientes das variáveis. Quem são as variáveis? São justamente as letras. Então vamos lá. Cada elemento dessa equação possui um significado. Os elementos A1, A2, A3 até AN são os coeficientes das incógnitas. Ou seja, são os valores que vão ser substituídos por números, tá? E as incógnitas são as letras. Não se esqueçam que a equação ela sempre é pré-definida em relação à letra. Como assim? Por exemplo, se eu tenho aqui 2x mais 1 é igual a 3, nós temos aí uma equação de primeiro grau. Como é que a gente sabe que essa equação é de primeiro grau? Porque a gente sempre tem que olhar para o expoente da letra em relação à questão. E aí, logicamente, como nós só temos aqui uma letra, que é a letra x, é porque, então, essa equação ela é em relação a x, tá? Então, a nossa incógnita é x. Agora, nada impede, por exemplo, de você ter outros tipos de equações. Como assim? Eu posso ter aqui, por exemplo, 2a mais 1 igual a 3. De qualquer maneira, ainda é uma equação de primeiro grau, só que a única coisa que mudou em relação à equação que eu te mostrei anteriormente é a variável, é a incógnita, porque a equação anterior era em relação a x. Essa equação agora, a nossa incógnita é a letra A. Aí você pode perguntar assim, beleza, eu entendi, mas tem algum problema mudar de x para A ou vice-versa? Não, não tem nenhum problema, tá? Ok, vamos continuar aqui o texto. E o termo B é o termo independente, ou seja, o valor numérico da equação linear. O termo B ele pode assumir qualquer valor real. Caso B assuma um valor igual a zero, a equação linear ela será dita homogênea. Como assim? Vamos supor que eu tenho aqui 3A igual a zero, tá? Como essa equação está igualada a zero, é porque, então, essa equação ela é homogênea. Sendo ela homogênea, então nós temos como solução, ou como valor da variável aqui, por exemplo, o valor zero. Por quê? Porque se eu tenho aqui 3A, é a mesma coisa do que se eu tivesse 3 vezes A. E aí, o único resultado que me dá zero é quando você multiplica um número qualquer por zero. Por esse motivo, então, que essa equação é chamada de homogênea. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Um determinado conjunto será a solução da equação linear
se todos os elementos desse conjunto forem iguais às incógnitas da equação. E, ao substituirmos elementos desse conjunto nas incógnitas da equação linear, a igualdade deverá ser verdadeira. Ou seja, quando você encontrar um valor para A e um valor para X, por exemplo, tá? Quando você tiver o coeficiente multiplicado por essa variável X, quando você somar esses resultados, ele deverá ser obrigatoriamente igual ao valor de B. Se for igual, logicamente, a gente diz que essa equação linear ela é verdadeira. Se for diferente, ela não é verdadeira, tá bom? Então agora, para continuar aqui nossa aula, vou te mostrar alguns exemplos, tá, de equações lineares e de equações não lineares. Olha aqui para mim então. Para mim não, aqui para o quadro, né? Nós temos aqui equações lineares. 3x menos 2y igual a 7. Próximo exemplo. Menos x mais y menos z igual a 0. Próximo exemplo. 2x mais y mais z igual a 7. Então, verifiquem que essa primeira parte, ela está nos mostrando exemplos de equações lineares. É importante também você reparar que uma equação linear, não necessariamente, ela deverá possuir apenas uma variável do lado esquerdo da nossa igualdade. Pode ser que ela tenha duas variáveis diferentes ou até mais, tá bom? Agora, essas equações lineares, a gente depende de valores para verificar se elas são verdadeiras ou não. Mais abaixo nós temos aí alguns exemplos de equações não lineares. Aí nós temos menos 2x ao quadrado mais 3y igual a 1. Próxima equação, nós temos aí xy menos 10z igual a menos 2. E na última, 2x ao cubo mais xz igual a 4. Professor, qual é a diferença de uma equação linear para uma equação não linear, então? Bem, se você reparar bem em relação às variáveis, as equações lineares, todas elas possuem expoente igual a 1 para as suas incógnitas, né, para as suas letras. Então, eu tenho 3x menos 2y, o expoente de x é 1, o expoente de y também é 1, tá? O que não acontece aqui mais embaixo, ó, porque a gente tem aí menos 2x ao cubo mais 3y. Opa, o x está, aliás, 2x ao quadrado, né? O x está elevado ao expoente 2. Então, como tem um expoente diferente de 1, essa equação é uma equação não linear. No próximo equação aqui, nós temos xy menos 10z, ou seja, nós temos duas variáveis diferentes em forma de multiplicação. Então, isso também determina uma equação não linear. Compreendido, pessoal? Vamos então aqui a um exemplo. Olha só comigo aqui na cartela. Dado o conjunto solução 0, 1 e 2, opa! O que a gente consegue reparar aqui? Que a questão já está nos informando o conjunto solução. Ela já está afirmando que o conjunto solução é igual a 0, 1 e 2, tá? É nosso terno. E a equação linear menos 2x mais y mais 5z igual a 11. Para verificar se é verdadeira essa solução, deve-se substituir os valores 0, 1 e 2 nas suas respectivas incógnitas. O que é que eu quero te mostrar com isso aqui? Olha lá, vamos lá. Eu vou reescrever aqui a equação, tá? Menos 2x mais y mais 5z, isso tudo é igual a 11, beleza? Como a questão está afirmando que aqui nós temos o conjunto solução, e esse conjunto solução é formado pelos elementos 0, 1 e 2, a gente vai fazer o quê? Substituir cada um desses valores numéricos nas suas respectivas variáveis. Lembrando que essa ordem que a gente vai substituir sempre é a ordem alfabética, tá? Então, x, y, z, como se escreve nessa ordem, então a gente vai substituir assim, olha lá. Menos 2 vezes 0, que é o valor de x, mais o valor de y, que vale 1, mais 5 vezes 2, que é o valor de z. Isso tem que ser igual a 11, tá? Então, vejamos. Essa primeira operação de multiplicação, como estamos multiplicando um valor por zero, a gente pode esquecer,
Porque qualquer valor multiplicado por zero, o resultado sempre é zero. E para a gente aqui não vai interessar porque a gente vai somar com outros valores, tá bom? Então vamos lá. Esse 1 está sozinho, repete. 5 vezes 2 é 10. 1 mais 10 é igual a 11? Logicamente sim. Por quê? Porque 1 mais 10 é 11 e 11 é igual a 11. Como os valores foram iguais, então sim, nós podemos afirmar que esse conjunto formado pelos elementos 0, 1 e 2, ele é conjunto solução dessa equação linear menos 2x mais y mais 5z, tá? Agora, é importante você verificar também o seguinte, que você pode ter no seu lado esquerdo aí a mesma equação, menos 2x mais y mais 5z. Mas se de repente você mudar o valor numérico que vem após a igualdade, provavelmente o nosso conjunto de solução também vai ser alterado, né? Então você vai ter aí alguma coisa que não vai dar certo, tá bom? Ok? Agora deixa eu te mostrar mais um negócio aqui interessante na cartela. Vamos voltar aqui. Ele estava te mostrando que nós temos aí um conjunto de solução. Por que que é importante a equação ou a questão ela te informar esse conjunto de solução? Porque uma equação linear, a gente tem infinitas respostas. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a seguinte equação. X mais y é igual a 5. Ou seja, são dois números, que são dois valores, na verdade, né? Que somados vai dar 5. Aí você pode pensar assim, professor, eu sei, 3 mais 2, porque 3 mais 2 é igual a 5, certo? Certo. Mas eu te pergunto, a gente tem somente essa soma que vai dar 5? Por exemplo, eu poderia pegar 1 mais 4? 1 mais 4 não é 5? É 5. Podemos também pensar na subtração, ou seja, eu posso dizer que menos 5 mais 10 é igual a 5, correto? Correto. Melhor ainda, eu posso inverter a ordem desses valores. Ou seja, se aqui no primeiro eu peguei 3 mais 2, eu posso pegar 2 mais 3. Aí você pensa assim, mas professor, não é a mesma coisa? Não, não é, pessoal. Por quê? Porque reparem que aqui estamos trabalhando com o valor de x e o valor de y. Se você pega, por exemplo, aqui, 3 mais 2 igual a 5, aqui eu estou te falando que o valor de x é 3 e o valor de y é 2. Ou seja, o nosso conjunto de solução seria 3 e 2, ok? Se eu estou pegando agora 2 mais 3 igual a 5, que na verdade é a soma dos mesmos valores, mas nessa ordem eu estou te mostrando que o x vale 2 e o y vale 3. Ou seja, o nosso conjunto de solução seria 2 e 3. Se você reparar bem aí, não é a mesma coisa. Não se trata do mesmo conjunto, embora os dois conjuntos possuam os mesmos valores numéricos, tá? Então é importante você reparar isso, tá bom? Que, na verdade, equações lineares, elas possuem infinitas respostas, tá bom? Vamos agora aqui a algumas dicas bem interessantes. Olha lá. Notações importantes sobre a equação linear. Primeiro, quando os coeficientes das incógnitas forem todos iguais a zero e o valor numérico da equação for diferente de zero, essa equação não terá solução. Pensa comigo. Aqui eu estou falando o seguinte, que 0 mais 0 é igual a 3, por exemplo. Isso é verdade? Não, não é. 0 mais 0 é 0, tá? Então, aí nesse caso, o conjunto de solução 0 e não será conjunto de solução dessa equação, tá bom? Próxima anotação importante, olha lá. Quando os coeficientes das incógnitas forem todos iguais a 0 e o valor numérico da equação for igual a 0, essa equação irá assumir qualquer valor real no seu conjunto de solução, beleza? Então vamos aqui para a tela, olha só. O que eu estou te mostrando com isso? Deixa eu te colocar aqui na prática, olha lá. Se eu tenho, por exemplo, que x mais y é igual a 3, eu não posso ter como conjunto de solução dessa equação
o conjunto 0 e 0. Por que isso? Porque 0 mais 0 é 0, não é 3, tá? Então, isso aqui é uma falsidade, tá? Uma resposta falsa. Beleza. Agora, se eu tenho que x mais y é igual a 0, por exemplo, a gente pode ter infinitos valores cuja soma seja igual a 0. Eu posso ter, por exemplo, eu posso ter aqui 5 menos 5, cujo resultado é igual a 0. Posso ter menos 3 mais 3, cujo resultado é igual a 0. E assim eu poderia passar a aula todinha te mostrando vários exemplos diferentes, que somando dois valores com sinais diferentes, o resultado fosse igual a 0. Beleza? Ok, vamos agora então para a leitura do nosso exemplo. Olha lá. Calcule para qual valor de m a quadra ordenada 1, 2, menos 3 e 5 é a solução da equação. O que isso quer dizer? Primeiro, esse conjunto é o conjunto solução dessa nossa equação linear. Turma, uma coisa importante a você reparar aqui é o seguinte: quando você tem aí os sinais de operação de adição e subtração, tá? Os elementos separados por esses sinais de adição e subtração são eles que vão determinar a quantidade de elementos do nosso conjunto solução. Ou seja, aqui nós temos 3x mais 5y menos mz mais t. São 4 valores diferentes separados pelos sinais de adição e subtração. Automaticamente, então, e obrigatoriamente, tá? O nosso conjunto de solução deverá ter 4 elementos, que é justamente o que a questão está nos mostrando aqui. Voltando para a tela aqui, olha lá. Então, beleza. Outra coisa importante é você verificar que no texto da questão, a questão pede para você calcular o valor de m. Ó. Calcule para qual valor de m. Opa! Então, se eu quero achar o valor de m, é porque esse m ele não faz parte das incógnitas dessa equação, tá? Então, vamos lá. Vou repetir a equação aqui embaixo, tá bom? 3x mais 5y menos mz mais t igual a 0. Esses valores que nós temos aí no conjunto vão ser substituídos nas letras na sua ordem. Então, vejamos. O número 1 é em relação a x, então aqui eu vou ter 3 vezes 1. O valor de 2 é em relação a y, então eu vou ter 5 vezes 2. Menos m, que multiplica o valor de z, que é menos 3. Mais o valor de t, que é 5, tá bom? Tudo isso igual a 0. Importante a gente lembrar que, quando você for substituir um valor qualquer negativo, obrigatoriamente você deverá colocá-lo entre parênteses. Por que isso? Porque nós não podemos ter sinais de operações matemáticas diferentes, lado a lado, sem nenhum símbolo que os separe, tá bom? Então, vamos continuar. Beleza, nós temos então aí 4 elementos, onde desses 4 elementos nós temos 3 multiplicações. Vamos resolver cada uma delas. A primeira aqui, ó, 3 vezes 1 é 3, mais 5 vezes 2, que é 10. Próximo, menos m multiplicado por menos 3. Menos com menos é mais, m vezes 3, 3m. Mais 5 igual a 0. Belezinha? Belezinha. Agora, vamos fazer o seguinte. Você já conseguiu reparar que nós chegamos aí, na verdade, numa equação de primeiro grau, certo? Certo. Então, eu vou somar agora somente os números que estão à parte da nossa variável, ou seja, que não fazem parte da nossa letra. Então, vejamos. 3 mais 10 é 13. 13 mais 5 é 18. Então, a gente vai ter aqui 18 mais 3m igual a 0. Opa, pessoal, nós temos aí uma equação de primeiro grau. Vamos aqui para cima? Então, para resolver essa equação de primeiro grau, eu vou fazer o seguinte. Vamos organizá-la e resolver da maneira que a gente já conhece, tá? Que maneira é essa? 18 mais 3m
é igual a 0. Como eu quero encontrar o valor de m, automaticamente, então, esse 18 passará para o segundo membro, ou seja, passará para o lado direito da igualdade, trocando o seu sinal. Então, quer dizer que 3m é igual a menos 18. Como eu quero achar o valor de m, pessoal, automaticamente, então, esse 3 que o acompanha deverá sair daí. Mas como é que ele sai daí? Importante você verificar o seguinte. Uma coisa é quando você tem 3m, tá? Ou seja, você tem letra e número lado a lado. Outra coisa é quando você tem, por exemplo, 3 mais m. Quando você tem 3 mais m, logicamente, esses dois valores estão envolvidos numa adição. Então, esse 3 passaria com sinal negativo. Quando você tem letra e número lado a lado, embora não apareça, saiba que lá existe uma multiplicação. Se existe multiplicação, então esse 3 passará para o outro lado dividindo. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Voltando para a tela. Então, olha lá. 3m igual a menos 18. Então, m igual a menos 18 dividido por 3. Como é que a gente faz para resolver divisão com número negativo? Normal. Você vai dividir 18 por 3, o resultado é igual a 6. Menos com mais é menos. Ou seja, quando você pegar essa letra m e substituí-la por menos 6 e resolver a equação linear, automaticamente você encontrará como conjunto de solução 1, 2, menos 3 e 5, tá bom? É isso que estou te mostrando aqui nesse exemplo. Beleza, pessoal? Estão compreendendo aí? Espero que sim. Exemplo 3, vamos lá. Verifique se o terno ordenado... Opa, olha aqui, ó. Essa conjunção aqui de dúvida. Verifique se o terno ordenado menos 1, 2 e 4 é a solução da equação linear 5x mais 3y menos 2e igual a 0. Professor, se a questão está pedindo para verificar se o termo ordenado é solução, então quer dizer que esse terno ele pode não ser solução? Com certeza pode não ser. É isso que a gente vai verificar agora. Como é que a gente verifica? Bem, você tem que verificar aí também que na nossa equação linear nós temos as 3 letras na ordem correta, né? Na ordem alfabética. X, Y, Z. Então, esse primeiro valor aqui é para X, esse segundo valor é para Z, é para Y, perdão, e esse terceiro valor é para Z. Então, a gente vai substituir cada um deles na sua letra correspondente. Então, vejamos. Vou repetir aqui embaixo a equação, tá? 5x mais 3y menos 2e igual a 0. Olha lá, pessoal, que a gente viu anteriormente na aula. Como nós temos aí igual a 0, a equação igual a 0, então o conjunto formado por 0, 0 e 0 é um conjunto solução dessa equação, tá? Ele vai ser. Só que, como nós temos uma equação linear, não se esqueçam que nós temos infinitas respostas. Nós temos aqui infinitos conjuntos de solução. O que a gente está verificando aqui, na verdade, é se o conjunto menos 1, 2 e 4 é um deles, tá bom? Beleza. Entendi a questão, entendi o que a questão está me pedindo, vamos agora executar. O valor de x aqui, então, é 1, menos 1, aliás. Então, vou ter 5 vezes menos 1. Mais 3 que multiplica o valor de y, que vale 2. Menos 2 que multiplica o valor de z, que vale 4. Tudo isso tem que ser igual a 0. Professor, o senhor falou agora há pouco que o sinal de negativo ele tem que colocar entre parênteses. O valor que você vai colocar entre parênteses é quando você for substituir. Repare que esse menos 2 ele já estava na equação, tá? O que nós estamos substituindo aqui é o valor de z, que ele vale 4. Ele vale 4 positivo, ok? Aqui, ó. 5 vezes menos 1. O x aqui vale menos 1. Por isso que a gente colocou esse menos 1 dentro dos parênteses. Perfeito?
Vamos continuar então. Beleza, nós temos aqui, ó, repare, vou separar aqui para te perceber. 1, 2, 3 elementos, tá bom? Então a gente vai resolver essas 3 multiplicações referentes a cada um desses 3 elementos. Então vamos lá. Mais com menos é menos, 5 vezes 1 é 5. Mais 3 vezes 2 é 6. Menos 2 vezes 4, que é igual a 8. Não se esqueçam que essa equação, né, a soma desses valores tem que ser igual a zero para que o conjunto menos 1, 2 e 4 seja conjunto de solução dessa equação. Como é que a gente faz para resolver essas operações, então? Aqui, pessoal, você tem várias maneiras diferentes de resolver essa operação. Uma delas é a seguinte: você vai somar os valores que possuírem o mesmo sinal. Ou seja, você vai somar positivo com positivo e você vai somar negativo com negativo. Aqui nesse caso, repare que o único valor positivo é o 6. Agora, nós temos aí 2 valores negativos. Qual é a regra dessa operação? Sinais iguais, você soma os valores e repete o sinal, tá bom? Sempre a regra é essa. Vamos lembrar aqui. Sinais iguais, você soma os valores e repete o sinal. Sinais diferentes, você subtrai os valores e repete o valor do maior, aliás, o sinal do maior valor em módulo, tá bom? Aqui nesse caso, então, a gente vai somar agora 2 valores negativos. Automaticamente, então, e obrigatoriamente, o nosso resultado vai ser negativo também. Vamos voltar aqui, olha lá. Então, aqui eu tenho 5 mais 8 é 13, não é isso? Então, a gente vai ter 6 menos 13. Turma, já de cara aí, a gente consegue perceber que essa subtração não vai ser igual a zero. Por quê? Porque são 2 valores com sinais diferentes, só que esses 2 valores também são diferentes. Para que o resultado fosse zero, eu deveria ter aí 6 menos 6 ou 13 menos 13, tá bom? Então vamos lá. Aqui para a regra. 6 menos 13, o resultado é menos 7, não é isso? Porque 13 menos 6 é 7. Como 13 é maior do que 6 e ele é negativo, automaticamente nossa resposta será negativa. Isso teria que ser igual a zero, mas não é, é diferente. Então, se é diferente, esse conjunto não é solução dessa equação, tá? Então, você tem aí, para essa equação linear, vários conjuntos de solução como resposta. Porém, dentro desses vários, o conjunto menos 1, 2 e 4, ele não faz parte dessa solução. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula sobre equações lineares. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Obrigado pela atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade.